Aquele pedacinho de tecido que vem preso às suas roupas novas, geralmente com um botão, não é para remendar a peça em caso de emergência. Você deve usá-la para testar o tecido e checar se ele desbota ou mancha antes de lavar a peça inteira e eventualmente danificá-la. A gaveta que fica na base de alguns fogões é usada para manter a comida aquecida quando você estiver dando uma festa e precisar preparar vários pratos. O que estiver assando no momento passará o calor para o que está dentro desse compartimento. Caso você nunca saiba a quantidade certa de massa que deve colocar para cozinhar, use o furo do meio da sua concha de macarrão como referência. Lá, cabe exatamente uma porção de alimento seco. E quando estiver pronto, você pode usar a concha para servir, como sempre faz. Aqueles espaços grandes entre o piso e as portas dos sanitários públicos servem para fazer você se sentir desconfortável e sair de lá mais rápido. É também mais fácil limpar esses espaços e mais seguro, caso aconteça alguma emergência. A película que fica debaixo da tampa da garrafa de refrigerante está lá para manter a bebida gaseificada. A tampa impede que o líquido vaze e a película prende os gases lá dentro. Não tente limpar seus calçados com as escovas da escada rolante. Elas estão lá para demarcar as bordas dos degraus. Se você se aproximar demais da borda, corre o risco de prender os cadarços ou roupas largas no espaço entre os degraus e a parede. Quando sentir a escova roçando em sua perna, afaste-se mais para o meio. Há várias teorias que explicam por que o rei de copas é o único que não tem bigode. Dizem que ele foi feito inspirado em um poema, no qual um rei tinha 4 filhos e só um deles andava sempre com a barba feita. E o monarca o deixou sem herança alguma. Outra teoria diz que o bigode se perdeu na reprodução do design original por causa de um erro. Pode também ter sido uma forma de mostrar que ele é mais honesto e nobre que os demais reis. O as de espadas é maior e mais decorado do que os outros por causa das leis de impostos introduzidas na Inglaterra. No século XVII, os fabricantes de baralho tinham que pagar as famosas taxas de selo. Eles colavam o selo na carta mais valiosa do baralho para mostrar que pagaram a tal taxa. Mesmo depois desse imposto ter sido cancelado, a tradição continuou. Um galão consegue proteger o conteúdo mesmo nas estradas mais acidentadas. A alça tripla dele foi feita para distribuir o combustível de forma igual quando 2 pessoas estiverem carregando o objeto, com uma mão em cada alça. Se fizer isso sozinho, use a do meio para ficar mais fácil. A alça que fica na parte de trás do tênis serve para ajudar a calçá-lo com mais facilidade. Puxe-a para cima quando estiver tentando colocar o calcanhar no calçado. Você também pode usá-la para pendurar as botas em um gancho para secar após a lavagem. Ou passar os cadarços por ela para prendê-los nos tornozelos. A maioria dos zíperes tem uma pecinha que impede que você passe vergonha. Para ajudá-lo a travar, não deixe o deslizador virado para cima. Ele trava automaticamente quando puxado para baixo. A fita do pacote de discos de algodão serve para pendurar a embalagem. Rasgue a linha perfurada que fica na base do pacote para tirar os discos com mais facilidade. As cerdas azuis sinalizam a hora de trocar de escova de dentes. Quando elas desbotam, é preciso comprar outra. Quando comprar um carro novo ou alugar um para viajar, aquela setinha que fica no painel, perto do ícone da bomba de gasolina, o ajudará a poupar tempo. Ela indica de que lado do veículo fica o tanque. Você não precisa rasgar uma das pontas dos sachês de sal ou de açúcar. Tente abri-los pelo meio. Além de ser mais fácil, a mesa ficará com menos pedacinhos de papel. As garrafas têm gargalos compridos para que você aprecie sua bebida gelada. Segure a garrafa pelo gargalo, em vez de pela base, e a mágica acontecerá. O mesmo se aplica a óculos sofisticados. Segure-os pelas hastes, para não aquecê-los com a mão. As maçanetas geralmente são feitas de latão, bronze ou liga de cobre para proteger as pessoas das bactérias. Esses materiais têm o superpoder de eliminar os germes por conta própria em poucas horas. Você pode usar as alças que ficam nas laterais do carrinho de compras para organizar melhor suas coisas. Pendure seu casaco ou uma sacola com itens delicados, como ovos ou pão ali, e pronto. Seu casaco não vai amarrotar e os ovos não quebrarão. Gire o anel da sua latinha de refrigerante e passe o canudinho através do furo que fica na ponta. O compartimento com formato oval, que fica debaixo da tampa do tic-tac, está lá para facilitar a retirada de uma bala por vez. Os fones de ouvido têm furos no fundo para deixar o ar circular para cima e para baixo pelos alto-falantes. Isso melhora a qualidade de som e as frequências mais baixas, tornando o som de baixo mais profundo. As linhas pretas da bola de basquete estão lá para tornar o jogo mais fácil. Na verdade, elas são sulcos que ajudam o jogador a pegar a bola. O controle é muito importante para o atleta se movimentar pela quadra enquanto quica a bola e as linhas auxiliam a pegá-la melhor. Também permite virá-la para qualquer direção, já que está na mão.
Não daria para fazer isso com uma bola lisa. A porta do micro-ondas parece ser totalmente preta quando o aparelho não está sendo usado, mas assim que você o liga, dá para ver o que está lá dentro. O vidro não é preto, é um comum com uma pintura especial, que prende toda a energia das micro-ondas lá dentro. Não jogue fora aqueles sachês de gel de sílica que vem dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas novas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Alguns sachês podem salvar seus sapatos após andar com eles na chuva. A espuma de banho tem uma função importante além do cheirinho delicioso. Ela ajuda a regular a temperatura da água e a mantém perfeitamente aquecida por mais tempo. Mas isso só funciona em banheiras acrílicas. As de metal perdem calor rapidinho, mesmo com a espuma. Graças à ponta de metal, com um pequeno furo que há na fita métrica, é possível prendê-la a um prego ou parafuso para usá-la sem a ajuda de outra pessoa. Se houver uma fileira de pontas afiadas ao redor da borda, esse lado pode ser usado para deixar marcas, caso você não tenha um lápis. O número 57 que vem gravado no gargalo de alguns tubos de ketchup serve para facilitar a sua vida. Ele mostra o lugar certo para bater e o molho sair. Basta virá-lo em determinado ângulo e dar um tapa sobre o número para o ketchup fluir. A pequena ponta que fica sobre as tampas de pomadas ajuda a romper o lacre de alumínio que cobre a abertura do tubo. Se você colocar juntas e viradas todas as moedas do Reino Unido, de 1 penny a 50 pences, você verá o brasão real de armas. Antigamente, quando as moedas eram feitas de ouro puro e de prata, as pessoas costumavam tirar pedacinhos das laterais delas para formar uma nova. Para evitar que isso acontecesse, as casas de moedas começaram a usar um modelo com relevos nas bordas. Assim, ficou fácil identificar uma adulteração. É por isso que as de menor valor têm bordas lisas, e as de maior valor possuem bordas com relevos. O meio-cinto que vemos em muitos casacos trench e pea foi originalmente inventado para os militares. Eles tinham casacos gigantes que eram usados também como cobertor. Aí, o meio-cinto os ajudava a juntar material extra e prendê-lo para que pudessem caminhar normalmente. Os pequenos relevos nas teclas F e J servem para ajudar a encontrar a tecla certa sem olhar para o teclado. O certo é posicionar os 2 dedos indicadores sobre elas quando começar a digitar sem olhar. Aquele pontinho entre a câmera e o flash na parte de trás do iPhone é o terceiro microfone usado para abafar o barulho durante uma conversa e para ter uma melhor qualidade de som durante a gravação de um vídeo. A tampa do sabão líquido ou amaciante pode ajudar você a saber a quantidade certa de produto que deve usar. Preste atenção na marca que há nela. Se não estiver tão óbvia, leia o manual de instruções. Lá estará escrito como se deve medir o sabão. Os tênis Converse foram originalmente feitos para jogadores de basquete. Os 2 furos extras de cada lado, perto da sola, foram acrescentados para que os calçados coubessem nos pés de qualquer jogador. Graças a isso, os atletas conseguiam personalizar o tamanho e manter os cadarços no lugar. As margens em folhas de papel foram inventadas para impedir que informações importantes fossem roídas por ratos. Essas criaturas normalmente só roíam as bordas dos livros e papéis, então as pessoas pararam de escrever perto delas. Os sulcos da superfície da bola de golfe aumentam sua elevação e reduzem a resistência do ar. Isso ajuda a ir mais longe. Esses sulcos não precisam ser esféricos, podem ser de qualquer formato. Para ter um melhor desempenho, consulte um especialista quando for escolher sua bola. O lado vermelho da borracha apaga partículas de lápis do papel, já o azul é mais duro e raspa uma fina camada do papel. É por isso que ele deve ser usado com papéis mais espessos, quer você queira apagar escritas a caneta ou a lápis. Quando seu estilete estiver ficando cego, use a parte removível da ponta do cabo para quebrar o pedaço de lâmina que está cego. Assim, você renovará seu estilete. A tampa de caneta tem um furinho em cima caso você a engula acidentalmente. Graças a ela, sua via aérea não ficará bloqueada. Se não tiver tesoura, use um abridor de latas. Passe-o na borda de alguma embalagem e nunca mais sofra para abrir as coisas. Se quiser grampear algumas folhas temporariamente, gire a base do grampeador. Assim, as pontas do grampo ficarão viradas para fora. A tampa dos copos de papel ou de plástico é um excelente porta-copos. Ela é exatamente do tamanho da base e também coleta as gotas de condensação de bebidas geladas. Você pode usar esmalte para criar uma camada protetora ou colar algumas coisas. Isso acontece graças às capacidades adesivas e de proteção contra a água dessa substância. Seu paletó certamente vem com um bolso extra no lado direito. Ele foi inventado para guardar moedas. Assim, as pessoas que estavam andando a cavalo não precisavam abrir seus casacos para pagar pedágio. Mais tarde, ele foi usado para levar ingressos e passagens. O bolso do lado esquerdo do peito era usado para guardar lenços e mantê-los limpos.
Os zíperes duplos da mochila estão lá para protegê-la de ladrões. Se você colocar um cadeado pequeno entre os dois zíperes, ninguém conseguirá abri-los sem que você perceba. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas, uma para cada continente do mundo, conforme a contagem dos americanos. A Lady Liberty não foi sempre verde. Ela foi feita de cobre e ferro e tinha uma cor marrom quando foi da França para os Estados Unidos. Com o passar dos anos, o cobre começou a oxidar e a estátua ficou com o tom verde que conhecemos hoje. Inicialmente, a estátua servia como um farol para os navios que navegavam abaixo do porto de Nova York. Ela foi usada para este fim durante 16 anos, mas a luz que emitia não era forte o suficiente. Surgiu até uma ideia de cobri-la de ouro para que ficasse mais brilhante, mas ela não foi aprovada pelo Congresso. O furinho na base dos cadeados serve para drenar o excesso de água deles em dias chuvosos e, assim, evitar corrosões. É também um local perfeito para pingar óleo e fazer a peça abrir e fechar com mais facilidade. O jeito certo de guardar pasta de amendoim é virar o pote de cabeça para baixo. Quando ele é colocado nessa posição, os óleos não sobem para a superfície. Os botões foram postos do lado esquerdo das roupas femininas, porque assim ficava mais fácil para as aias destras vestirem suas patroas. Embora hoje em dia a maioria das pessoas se vista sozinha, a tradição continuou. A maioria das casas das camisas é vertical, mas a primeira e a última geralmente são horizontais. Um formato horizontal impede mais que a roupa se abra sozinha. Os cremes dentais com 3 cores, vermelho para gengiva, branco para clarear os dentes e azul para ter um hálito fresco, não passam de um truque de marketing. Qualquer pasta de uma cor só possui estes 3 componentes, só que estão misturados. As curvas do grampo para cabelo não são apenas um enfeite. A verdadeira finalidade daquele formato em zigue-zague é segurar a peça no lugar. Esse lado se prende mais ao cabelo do que o liso. Então, o jeito certo de usar o grampo é com o lado ondulado para baixo. Sua caixinha de comida chinesa pode se transformar em prato. Basta abri-la. A melhor parte é que não é preciso lavar depois de comer. Se sua caixa de chocolates vier com pequenas saliências entre um bombom e outro, o jeito mais fácil de tirar o doce é apertando as saliências. O chocolate que está entre elas vai pular para cima na hora. Nos Estados Unidos, dá para saber quando o pão foi assado pelo sistema de cores das tarjas de plástico. As azuis indicam que ele foi feito na segunda-feira. As verdes são para terça, as vermelhas para quinta, as brancas para sexta e as amarelas para o sábado. A maioria das calças sociais tem vincos na parte da frente por motivos históricos. Houve uma época em que era muito caro transportar produtos, então se tentava carregar o máximo possível de calças. E elas eram dobradas e muito pressionadas para ocuparem menos espaço. Depois, as pessoas não conseguiam eliminar os vincos, então acabaram transformando-os em moda. O furo que existe nas portas dos elevadores, que é do tamanho de uma moeda, serve como fechadura. Se você ficar preso lá dentro, um mecânico pode inserir uma chave especial nesse buraco para abrir a porta manualmente. A mesma ferramenta é utilizada quando o elevador precisa de manutenção. O espaço no meio do donuts não está lá por acaso. Ele faz com que a massa cozinhe com mais facilidade, garantindo que todos os donuts assem por igual. No começo, só se encontravam aquelas fendas com formato de diamante em mochilas de viajantes. A única finalidade delas era carregar cordas. Agora, estão em todas as mochilas e dá para usá-las para carregar garrafas de água, sombrinha ou até um par de tênis. Se você comprar um iogurte para tomar na rua e não tiver colher, é só usar a própria tampa. Dobre-a até ela ficar com o formato de uma colher e pronto. É só saborear. Há travas magnéticas nas mangueiras de combustível nos postos de gasolina americanos. Elas podem ajudar se alguém distraído for embora mesmo com o bico da gasolina ainda preso ao carro. Nesse caso, a trava desprende a mangueira automaticamente. Existe uma teoria que explica a verdadeira finalidade dos pompons em roupas. Os marinheiros franceses sempre batiam com a cabeça contra as cabines do navio quando estavam em alto mar. Então, inventaram os pompons para amortecer o impacto. Os pequenos relevos que ficam nos sulcos dos pneus estão lá para avisá-lo quando é hora de trocá-los. Quando as tiras estiverem na mesma altura dos relevos, é um sinal de que é hora de um novo. Se estiverem acima desse relevo, você pode continuar dirigindo tranquilamente. O furinho do cabo do pirulito não é um apito que veio de bônus, como muita gente pensa. Foi feito para impedir que a pessoa sufoque, caso ele fique preso na garganta. A aba na base do espelho retrovisor central pode proteger seus olhos do farol alto do veículo que está atrás de você. É só empurrá-lo quando estiver dirigindo à noite e puxá-lo de novo quando for dirigir durante o dia. O buraquinho abaixo da torneira da pia do banheiro ajuda a proteger de inundações. Graças a ele,
todo o excesso de água é redirecionado para dentro do sifão. Isso também permite que a pia drene mais rapidamente. O buraco faz com que o ar do sifão tenha para onde escapar. Os pontilhados pretos do painel do seu carro são chamados de faixa serigrafada. Esse esmalte preto é colocado durante o processo de fabricação e ajuda a selar o vidro na moldura. Os pontos vão se dissolvendo gradualmente de uma faixa preta e sólida até ficarem pontilhados para distribuir a temperatura de forma igual, amenizando ilusões de ótica. Os símbolos nos cosméticos carregam um significado importante. O pequeno ícone de pote aberto é o símbolo da validade após aberto. Ele informa por quanto tempo o produto estará bom depois de aberta a embalagem. O tempo geralmente é mostrado em meses, então é um número acompanhado da letra M. A ampulheta significa melhor consumir antes de. Isso é colocado em produtos com validade de menos de 30 meses. E o símbolo redondo com setinha verde, usado na Europa, é um sinal de que o fabricante paga por uma reciclagem ecológica responsável de suas embalagens. Antes de usar um desentupidor na pia ou no vaso, certifique-se de que está com a ferramenta certa. Se a parte emborrachada tiver o formato de uma bacia, é perfeito para superfícies planas, como pias e banheiras. O desentupidor, para canos, tem cabeça mais estreita. Passar água nos pratos antes de colocá-los no lava-louças nem sempre ajuda no processo de limpeza. Os sensores especiais, que ficam dentro das máquinas modernas, conseguem detectar o nível de sujeira das louças e enviam um jato controlado de água para lavar todas as coisas que estão lá dentro. Então, basta remover os restos sólidos de comida dos pratos e empilhá-los do jeito certo. Seu descascador de legumes também pode ser usado para cortar fatias finas de cebola. Isso vai poupar muito tempo, estresse e lágrimas. Você também pode usá-lo para fatiar queijo. Os botõezinhos da calça jeans são chamados de rebites. Eles foram inventados para impedir que as costuras rasgassem. No passado, o jeans era usado como uniforme pela maioria dos mineradores e outros trabalhadores, por isso precisavam durar muito. A tradição dos rebites continua até hoje, embora hoje o jeans seja uma peça da moda. Os cabides não são feitos de qualquer madeira. O cedro usado na produção é famoso por repelir insetos. Além disso, tem um aroma agradável e é super durável. Esses cabides são perfeitos para roupas pesadas, como casacos e vestidos, principalmente os de lã, que correm o risco de sofrer danos por traças. O buraquinho na base da janela do avião permite que o fluxo de ar passe e previna que haja muita pressão dentro da cabine, e também para que a janela não estoure quando a aeronave ganha altitude. Além disso, ajuda o vidro a não embaçar com o hálito quente dos passageiros. Aquele bolsinho extra acima do bolso da sua calça foi para carregar um relógio de pulso. Mineradores de ouro da Califórnia, em meados dos anos 1800, precisavam desse acessório para ter noção do tempo, e o jeans era o uniforme deles. Esse relógio caro ficava seguro dentro desse bolsinho, que agora é usado para guardar qualquer coisa, desde dinheiro dobrado a tubos de batom. A maioria dos tubos de medicamento à prova de crianças tem tampas estranhas, que são enroscadas dos dois lados. Um dos lados tem rosca normal, que não se prende ao tubo se você apenas girá-lo. Então, se tiver problemas para tirar essa tampa e não se importar em transformá-la em uma tampa normal, use o outro lado dela. O teclado herdou sua ordem não alfabética de letras da máquina de datilografar. Antes, as teclas eram organizadas em ordem alfabética, mas os datilógrafos eram tão velozes que as teclas quebravam ou ficavam emperradas. Aí, os fabricantes resolveram mudar a ordem das letras para desacelerar o ritmo de quem digitava, poupando as máquinas. Os sulcos dos conectores de áudio são feitos de um material isolante para proteger os fios durante a transição de som. A quantidade de faixas mostra para onde vai cada uma. Se houver 3, 2 vão para o ouvido esquerdo e direito, e a terceira é ligada ao aterramento, devendo ser plugada no rádio ou amplificador. A colher do McFlurry tem formato quadrado com um furo no cabo. Ela serve para se prender à máquina que mexe o sorvete e a cobertura. A barra da máquina se encaixa no cabo da colher e mistura tudo como se fosse uma parafusadeira girando o parafuso. Depois, a sobremesa chega para você com colher e tudo, para fazer menos bagunça. Se você vir um código de 4 dígitos no adesivo de uma fruta ou legume, na maioria dos casos, significa que o produto usou pesticidas. Os orgânicos terão adesivos com 5 dígitos, e o primeiro será o 9. Os produtos geneticamente modificados também terão um código de 5 dígitos, mas o primeiro número será o 8. O jeito certo de servir leite ou suco é do lado contrário da caixa. Assim, a bebida não vai esparramar por toda parte e será mais fácil controlar o processo.
As perninhas do teclado fazem com que ele fique inclinado, o que facilita enxergar as teclas, mas o modo plano é menos cansativo para os punhos. Você pode usar uma colher com um furo para tirar azeitonas, cerejas, alho e outros produtos daquele líquido de conserva de latas e potes. O buraco no meio serve para drenar o líquido com rapidez. Os sulcos dos palitos de madeira dos restaurantes não são de enfeite. Eles servem para que você não apoie o palito usado sobre a mesa. Basta quebrar a ponta e colocá-la entre os sulcos, com a ponta virada para cima.